Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, como que vocês estão? E aí, gente, tudo bem? Tem algum recado? Gente, a Bruna tá indo se mudar, né? Como se fosse aqui do lado. Gente, quando esse episódio sair, estarei chegando em terras portuguesas. Então, nossos ouvintes portugueses, que inclusive é o nosso segundo maior público, né? Fora do Brasil, é o país que mais escuta a gente. Então, amigos portugueses, me receberão aí, eu sei, com muito carinho. E tô chegando. Você já aprendeu a falar palavrão em português? Não, inclusive, quero uma lista na minha mão quando eu chegar, tá, gente? Pode mandar lista de palavrões pra eu poder falar com propriedade. Assim, porque eu lembro que esses dias eu vi uma thread no Twitter de coisas que não são palavrões em português, mas é palavrão pra gente que os portugueses falam. E aí eu reparei, amiga, que talvez se eu for pra Portugal te visitar, eu seja agredida. Porque tinha, tipo, coisas assim, Feira da Foda, sabe? Sim, tem a Feira da Foda famosíssima. A sensação de sentir cheio de pica, sabe? Eu não tenho maturidade. Ai, adoro, gente, eu vou curtir muito. Mas é isso, gente. Falem aí, mandem aí os palavrões pra eu ir me enturmando aí com a galera, né? Poder xingar com propriedade de Portugal. Mas é isso. No dia que sair o episódio, eu vou estar chegando lá. Amanhã eu vou viajar, né? E aí, vou chegar no dia 15. E espero que até a semana que vem esteja já com internet e tudo mais, senão vocês vão ficar um episódio assim. Mas eu acho que já... eu tô rindo muito que a Carla Gomes, portuguesa aqui, que ouve a gente falando que levar pica no cu é levar vacina na bunda. Sério, se eu chego no hospital, a pessoa fala que eu vou levar uma pica no cu e fala, você tá doido, querida? Muito bom, é muito bom, gente. Eu já tô meio acostumada porque a minha avó é de família portuguesa. Acho que a avó dela era portuguesa, então ela fala, ela vê uma fila grande, ela fala, olha que bicha grande. Eu já meio... Porque você não viu as de São Paulo, meu amor. Olha essa bicha, que grande. Eu vó, que isso? É a fila. Porque você não foi na Roosevelt em São Paulo, vó. As bichonas. Mas é isso, gente. Me deseja aí muito boa sorte. Eu sei que vocês estão desejando, mas eu tô muito, muito, muito ansiosa. Então, desculpa qualquer coisa esse episódio. Eu tô no 220 hoje. Assim, correndo pela casa e tentando fazer coisas e não terminando nenhuma. Mas vou dar o meu melhor. Desculpa qualquer coisa. Esse episódio estarei mais nervosa que o normal. E a gente, sim, já fez sobre o Pedrinho Matador, mas foi um mini episódio há muito, muito, muito tempo atrás. Então a gente aproveitou agora essa última notícia recente, né, da morte dele, para revisitar o caso e fazer um episódio um pouquinho maior. Não é tão gigante assim, mas é um pouquinho maior. Então, é isso, né? Tem mais nada pra falar, né? Mais nada pra falar, gente. Então, bora para o episódio de hoje. O Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, nasceu em uma fazenda próxima de Santa Rita do Sapucaí, que fica no sul de Minas Gerais, em 29 de outubro de 1954.
Ele nasceu com o crânio ferido, de tanto que o pai dele, o Pedro, agrediu sua mãe, Manuela, durante uma briga, enquanto ela ainda estava grávida do Pedrinho. Caramba, velho. Isso daí me lembrou, inclusive, um episódio anterior que a gente falou sobre impacto na cabeça, né? Exato. Lesão cerebral e tal. Imagina quando a criança ainda tá na barriga da mãe, né? Nossa, é muito, muito foda. Muito grave. Então, por causa disso, ele tinha um aprofundamento na cabeça, perto da linha do cabelo. E ele era o mais velho de 14 irmãos. Em sua biografia, escrita pelo amigo Pablo do Nascimento Silva, o Pedrinho declara que nunca teve muito luxo, mas teve uma infância feliz. Embora seu pai fosse muito honesto e trabalhador, ele tinha problemas com álcool e sempre que bebia, ele se transformava em uma pessoa violenta. O que, infelizmente, é muito comum, né, em pessoas que têm dependência química de álcool, né? É uma das dependências químicas, eu acho que mais afeta a família, né? Porque a pessoa realmente fica violenta e acaba descontando nos familiares, né? Sim, aquele lance da pessoa ser muito incrível e maravilhosa quando não tá alcoolizada, enfim, né? Mas infelizmente é um vício, né, gente? É uma doença, então a pessoa perde o controle, realmente. Ele nunca chegou a culpar o pai, né, por sua raiz violenta. Em 67, com 13 anos, durante uma briga com um primo mais velho, Pedrinho empurrou o primo contra uma prensa de cana-de-açúcar e quase matou o rapaz. Pra quem não sabe, aquela prensa de cana-de-açúcar é aquelas roldanas, né, que você vai jogando a cana-de-açúcar, né, e vai esmagando, ou seja... Isso, vai saindo caldo e vai esmagando. Exato. Essas prensas, normalmente, em lugares que tem cana-de-açúcar, são gigantes, então pode jogar uma pessoa ali. Algumas fontes dizem que seu primo saiu ileso do ato de violência, mas Pedro disse que seu braço chegou a ficar preso entre as rodas. Mas é aquela coisa também, gente. Inclusive, esse é um caso que ele é muito relatado sobre perspectivas de testemunhas do próprio Pedro, mas a questão é que não tem muitas provas, porque a gente tá falando dos anos 60, a gente tá falando de lugares ou mais marginalizados ou mais rurais, né? Então não tinha uma ânsia tanto da polícia, né, investigar alguns determinados crimes, então é isso. De qualquer maneira, ele continuou vivo, mas esse foi o despertar para que Pedro percebesse sua sede de matar alguém. Ele teria deixado a escola após esse incidente, né, esse daí foi o gatilho dele falar, poxa, e se eu matar alguém, né? Ele continuou morando com os pais, e em 68, quando ele tinha 14 anos, seu pai, que era segurança de uma pequena escola de Alfenas, foi acusado de roubar comida da cozinha e assim demitido. O pai falou para a família que era inocente, e assim despertou em Pedro um sentimento de injustiça. Com a espingarda de seu avô, Pedro acabou atirando e matando o vice-prefeito de Alfenas, sendo esse o seu primeiro assassinato. Nem Pedro nem seu pai foram presos sem grandes investigações da polícia, né? Porque, tipo... É isso, né? É uma cidade mais interiorana, né? O interesse pela polícia sobre alguns crimes não era tão alto. Como se nada tivesse acontecido, né? Ele continuou morando com seus pais, mas cerca de um mês depois, ele decidiu ir atrás do suspeito por ter roubado o refeitório. Com a mesma espingarda, ele matou o segurança da escola, que ele acreditava ser o verdadeiro ladrão. Ele só decidiu ir lá e falar, esse cara aqui, né? E matou o cara. Tipo, o pai dele teria dito, quem roubou foi fulano, sabe? Só que, tipo, não acreditaram nele, porque fulano era um querido, sabe? E acabaram demitindo ele. Depois desse assassinato, então, o Pedro achou melhor fugir da cidade natal, e os 2 assassinatos ficaram sem solução por anos. E também tem isso, eles não tinham, tipo, os 2 assassinatos não tiveram testemunhas, né? Também tem isso. Então... Sim. Ele fugiu em direção a São Paulo, que em 68 era considerada a maior cidade do Brasil. Ainda é, né? Mas eu imagino que naquela época era muito maior, né? A diferença, assim, tipo, de você sair do interior e ir pra São Paulo, né? Que, tipo... Hoje em dia tem coisas no interior que não tinham, né, naquela época, então, imagina. A gente mesmo tava falando, né, de que o conceito de interior já mudou, sabe? Não é necessariamente uma cidade onde está faltando alguma coisa, enfim, né? É uma cidade que talvez seja só em menor proporção, né?
Mas Sim. em São Paulo, em 68, era, tipo, mais discrepante a diferença. Eu lembro, a minha mãe fala que quando ela era criança, a gente ia tudo do interior, né? E ela fala, tipo, não tinha chocolate, sabe? Não tinha chiclete, não tinha, sabe, umas coisas básicas, assim, que pra hoje em dia a gente acha normal ter. E no interior não chegava as coisas. Então, tipo, imagina, né? Nessa época era realmente você ir pra uma cidade grande, assim, que nem São Paulo, era outro mundo, né? Uhum. Assim que ele buscou refúgio na cidade de Mogi das Cruzes, na região metropolitana do estado, ele, que ainda era um adolescente, começou a se sustentar invadindo casas, vendendo ou trocando tudo que ele conseguisse roubar. Que coisa, né? Mesmo se arriscando, foi quando ele resolveu invadir casas de homens que ele suspeitava serem traficantes de drogas, mesmo isso sendo extremamente arriscado, né? Né? Caramba, velho, tipo, você não tem medo mesmo, né? Invadir casa de gente que você acha que é traficante. Exato. Você acha que vai acontecer, né? Vai roubar o traficante. Sente a lógica dele, que era um adolescente. Sua lógica era que, sendo essas vítimas criminosas, dificilmente eles iriam atrás da polícia para solicitar investigação sobre o roubo. Não, eles vão atrás de você e te matar, né? Porra! Tá Sim. bom, é adolescente, né? É porque dificilmente ele era pego, entendeu? Sim, Também tinha sim. isso. Então, Ele era é aquela gatuno. coisa. Ele era um gatuno, entendeu? Em um desses furtos à casa de traficante, supostamente ele teria matado um. Quando ele tinha 16 anos, em 1970, ele conheceu uma jovem chamada Maria Aparecida Olímpia. Eles foram morar juntos com planos de se casarem no futuro. Uma noite, eles foram atacados e agredidos por uma gangue e separados durante o ato de violência. Pedro conseguiu escapar, mas os agressores conseguiram encurralar Maria. Ao encontrar Maria já morta, Pedro jurou vingança. Então, em 71, o Pedrinho já tinha conseguido rastrear os assassinos da Maria, e nesse ponto ele tinha conquistado amizades que simpatizavam por seus desejos de vingança, e com a ajuda deles teria descoberto que o homem que acreditava ter matado a Maria estava organizando seu casamento. Ele e mais 4 homens foram a essa festa de casamento, né, do cara, e lá começaram um tiroteio. 23 pessoas foram atingidas e 7 pessoas morreram. É uma chacina, né? É uma chacina. E eu acho que um ponto em comum com boa parte. Ele tem um sentimento de vingança, seja pela questão de família, ou seja por uma questão do que ele acha que é certo, né? Do julgamento dele. Então, o Pedro conseguiu fazer a sua vingança contra o assassino da Maria, matando ele, né? Mas também isso ocasionou a morte de inocentes que estavam presentes na festa. Ele fugiu da cena do crime sem que a polícia o colocasse como suspeito. Depois desse massacre, o Pedrinho descobriu que uma de suas primas estava grávida, mas o pai da criança teria se recusado a casar com ela. Então ele, com o espírito de vingança, também falou, não vai casar, então você vai morrer, e foi lá e matou o cara. Uhum. Agora a solução pra tudo dele era matar a pessoa, né? Ele viu que não tem consequência, né? Porque ele não matava ninguém importante, né? Tipo... Apesar que o primeiro assassinato, né, dele foi um vice-prefeito, então assim... mas se não foi pego nesse, né, não vai ser mais. Então, tipo, foda-se, né? Então, tipo, realmente, a polícia, e nessa época, né, tipo, ditadura e tal, a galera tava nem aí, né? Uhum. Tava se matando lá, o pessoal de gangue, traficante, pra eles foda-se, né? Estão fazendo o trabalho da polícia. Exatamente. Mogi das Cruzes, hoje em dia, é uma cidade metropolitana maior, né? Quando a gente fala de metropolitana, são essas cidades ao redor de São Paulo, né? Enfim. Mas o problema é que Mogi, nessa época... Hoje em dia é visto, dependendo, né? Hoje em dia, obviamente, teve uma ascensão social, só que nessa época era bem mais com um olhar periférico, né? Então, interesse zero, né? Da polícia. Em 72, já com 18 anos, ele tinha pelo menos cerca de 10 assassinatos em seu currículo. 10, cara. Cara, é muita coisa, mano. Exato. Nesse ano, seu pai esfaqueou a mãe de Pedro 21 vezes e desmembrou seu corpo com um facão. Ele foi capturado pela polícia e preso. Pedrinho conseguiu localizar aonde o pai estaria preso, né? Quando ele foi visitar seu pai, ele encontrou um presídio superlotado, sem recursos e sem pessoal suficiente, o que é muito comum no país, e principalmente naquela época, né? Uhum. Se hoje em dia já há uma desumanização, né, das pessoas encarceradas, naquela época bem maior.
Por isso, o local não possui um mínimo para a triagem dos visitantes, não separando os presos, não tendo detecção de metal, câmeras de vigilância, muito menos guardas o suficientes, né? Ou seja, também, se você entrava lá, era até difícil saber quem era preso, quem era visitante, sabe? Visitante. Podia trocar de lugar que ninguém ia ver, né? Foda-se. Pedro, então, levou sua faca e em uma entrevista do jornalista Marcelo Rezende, ele declarou: ele deu 21 facadas na minha mãe, então eu dei 22. Ele teria arrancado o coração de seu pai, dado uma mordida, mastigado um pouco e cuspido, depois jogado o coração no chão e deixado o presídio sem ser pego. Esse relato sobre a mordida no coração, enfim, é relatado por ele, mas outro crime que não tem muitas testemunhas, né? Esse é mais um dos inúmeros relatados por ele, mas sem testemunhas. Pedro chegou a dizer que, ao fazer isso, teria se sentido melhor. Mano, isso ele fez com o pai. É realmente, tipo, o negócio dele da violência, né? Tipo, pra ele a violência é a resposta pra tudo, né? Sim. Então, e esse aí também é o primeiro momento que ele vai com uma coisa mais física, sabe? Porque o Pedrinho, ele, diferentemente de alguns serial killers, né? Ele não é aquele cara que tem um prazer, talvez, por ver a morte, ver a pessoa morrendo, sabe? Ele só teve esse prazer com o pai, porque o pai matou a mãe, sabe? Mas no o sentimento dele é mais de vingança e poder mesmo, né? É, exatamente. Tanto que, tipo, ele vai com arma, né, normalmente. E faca é muito mais pessoal, né? Tanto que ele fez questão, acho, da faca, porque o pai dele matou a mãe a facada, né? 22 porque ele deu 21 na minha mãe, Exato. Sabe? É muito pessoal. Ele ficou, então, transitando entre Santa Rita e São Paulo até o ano de 73. Nessa época, tinha casos, mas não se envolvia com nenhuma mulher mais seriamente. Então, também sua lista de mortes só aumentava, utilizando principalmente revólver, mas depois da morte do seu pai, pegou um gosto maior para facas. Sem nenhum tipo de investigação, ele matava homens que ele supunha que eram criminosos. Mesmo ele dizendo que nunca teria matado um inocente, nos últimos 5 anos ele teria matado no mínimo 24 pessoas. Mas ele também não tem como saber se a pessoa era culpada ou inocente, né? Afinal, ele é só uma pessoa, ele não é a tipo polícia. Assim, fulano, a tal menina foi estuprada. Todo mundo tá falando que fulano é estuprador, então ele ia lá e matava. Tal fulano espancou uma velhinha. Ele ia lá e matava, entendeu? Então, só que a gente sabe como a histeria coletiva, né? E a fofoca do povo. Exatamente, a gente já falou mais de um caso disso, sabe? De linchamento popular, de pessoas inocentes. Então, assim, sabe? E mesmo se fosse mesmo culpado, não existe pena de morte no Brasil, né, gente? E muito menos na mão de uma pessoa só. Então, ele não é direito de ninguém ir lá e matar outra pessoa porque ela achou que cometeu um crime, sabe? Tipo, todo mundo merece um julgamento justo. Então, é zoadíssimo, né? Eu acho assim que ele gostava de matar e aí ele dava essa desculpa, sabe? Tipo, também acho. Pra assim, dormir. Pra ele falar assim, dormir. tipo, eu sou um matador, mas tenho caráter, sabe? Eu sou diferente, sabe? Eu tenho caráter, eu sou diferente, né? Eu sou o Dexter. Inclusive, isso daí eu vou falar no final. Bom. No dia 24/5/73, então com 19 anos de idade, o Pedrinho acabou sendo preso por 2 policiais acusados de homicídio. Ele foi denunciado pelo pai da namorada e foi condenado a 126 anos de prisão. Eles, que provavelmente não conheciam os antecedentes reais do Pedro, colocaram ele na viatura com outro preso que apanharam momentos antes. Esse preso era acusado de estupro. E aí, no momento que os policiais saíram do carro e deixaram os 2 sozinhos, ao voltar, eles descobriram que o Pedrinho tinha matado o homem com as próprias mãos. Caramba, velho. Sim. Enquanto estava sendo transferido para o presídio onde ele cumpriria a pena, o Pedrinho matou outro preso que estava com ele. Pedrinho foi levado para a cela de uma das lideranças do presídio. Ele era tido como carne nova no pedaço. Quando o colega de cela dormiu, Pedrinho disse ter assassinado o interno com um parafuso no ouvido. Ali ele ganhou fama dentro da penitenciária, que só cresceu ao longo dos anos, ou seja... Caramba! Pôs algum determinado respeito, né? Acho melhor não mexer com esse cara. O cara é doido, né? Maluco, matou o cara com um parafuso, né? Não mexe com ele. É isso. Vamos deixar ele suave, né? Talvez seja uma boa opção deixar esse cara na dele.
Né? Ele nunca se filiou em algum grupo criminoso, agindo sempre sozinho, né? Tipo, tanto que já tentaram vincular ele como um PCC, enfim, mas nunca efetivamente se filiou. Ele agia conforme seu julgamento em relação aos crimes alheios. Lá ele teria matado 47 homens. Ele não matava apenas quem era sentenciado, mas também muitos que aguardavam o julgamento. E a gente também tem que lembrar que aqui no Brasil, principalmente nessa época, mas principalmente até hoje, né? Existem pessoas que são abandonadas no processo de julgamento e ficam, sei lá, 20 anos presas e não foram julgadas. Ou seja, o que acontece também nessa questão dentro dos presídios, principalmente nessa época onde não existia tanta restrição entre os presos, né? De muitos presos, por exemplo, fulano foi preso por estupro e quererem matar o fulano, mas não necessariamente ele foi julgado, ou necessariamente foi ele, sabe? Sim. Lá ele teria matado mais de 47 homens. Um psicólogo que chegou a trabalhar com Pedro diz que ele matava tão seguidamente que, na falta de reflexão sobre os assassinatos, o ato de matar já não tinha mais impacto emocional, né? Pô, matou tanta gente que, tipo, foda-se, sabe? Ele já nem enxerga como pessoa, né? Tipo, pra ele é só, né, mais um número, assim, porque ele realmente não se importa, ele, assim, nunca teve muita empatia, né? Apesar de ele dizer que é pra vingança e tal, a gente sabe que não é, né, gente? Tipo, como a gente comentou, ele gostava de matar e ele gostava, acho, de sentir esse poder, sabe? Tem muitos serial killers que admitem isso, assim, que é o poder de você ter uma vida nas suas mãos e tirar ela, sabe? Que eles se viciam nisso, sabe? Que é a adrenalina desse momento de matar, assim. E eu acho que esse é o caso dele, exatamente, sabe? Ele só tinha uma desculpa mais elaborada. Então, foi na cadeia que o Pedrinho aprendeu a ler e escrever. Mas também foi lá dentro que ele começou a matar sem remorso. Eu acho que, na verdade, ele já matava antes, né? Mas ele disse que, né, foi na cadeia. O Pedrinho disse só ter matado quem merecia, entre os quais um condenado por estupro, mas afirmou que matou um detento porque não ia com a cara dele, e também um colega de cela por roncar demais. Então aqui ele já realmente nem se importava mais com a desculpa que ele estava dando. Né? Tipo... Tava no foda-se. Porra, o cara lá dentro matando quem ele queria e nada acontece, né? Vamos fazer o quê? Prender ele na prisão? Ele chega, não vamos fazer me prender? Vamos fazer o que? Me prender? Eu já estou preso, né? Foda-se. Porque realmente é aquele abandono, né? E os outros presos vão fazer o quê, cara? Tipo, você tá lá roncando, você tem adenoide, sei lá, sabe? E aí o cara te mata porque você ronca. Porra, mano, é foda, né? Tipo, e assim... abandono total do Estado, né? Que é o Estado que é responsável por essas pessoas, né? Pelo bem-estar delas. E, realmente, zero condições, né? De viver num lugar assim. De acordo com a Ilana Casoy, então, nossa queridíssima autora de vários livros que a gente ama. Inclusive, ele tá no Serial Killers Made in Brasil. Isso, é bem bom esse livro, gente. Então o Pedrinho leu ou ouviu que o intestino tinha 7 metros, mas ele não acreditou. E aí, ele furou um outro preso, enganchou a ponta da faca no intestino e puxou pra conferir. Olha só que coisa. Cara, que absurdo, mano. Ele, tipo, tava... foda-se, né? Ele matava o que ele queria. Em uma das entrevistas pra escritora, ele confidenciou um desejo que era matar o maníaco do parque e a Suzanne von Richthofen. Inclusive, quando ele falou desse lance do maníaco do parque, o que acontece? O maníaco tava rolando em seu auge, sabe? Ninguém sabia. E aí, na época, né, ele já tava... algumas pessoas conseguiam entrevistar ele, e ele falava, vou matar esse cara vai entrar aqui e vão matar ele. Vou matar esse cara. Eles chegaram a ser presos no mesmo lugar, só que ele nunca conseguiu matar o maníaco do parque. Inclusive, o maníaco do parque, esse daí escapou, viu? Porque ele já participou de prisão que teve rebelião. Iam direto no dele. Sim, verdade, iam direto nele. Eu acho que aí realmente o Pedrinho, ele quer o poderzão, sabe? Tipo, ser o fodão. Eu sou o cara que matei o serial killer, sabe? Eu matei o maníaco do parque. Serial killer. Exatamente. Matei o serial killer. O serial killer. Exato, né? E eu, a outra menina que ficou famosa porque matou os pais, sabe? Então, tipo, sim.
Ele quer fama, né? Ele já tem a fama de matador. É Pedrinho Matador o nome dele. E ele quer mais, né? Tipo, ele quer ser reconhecido por isso. Exato. No seu julgamento, Pedrinho fez pouco caso da acusação e disse que ficou decepcionado de ser acusado apenas por 18 homicídios. Né? Olha só que coisa! Triste. Não, que absurdo. Só 18? Ah, não. Ele tinha uma tatuagem no braço esquerdo escrito "Mato por prazer". Os psiquiatras Antônio José Elias Andraus e Norberto Zoner Jr. declararam que a maior motivação da vida de Pedrinho era a afirmação violenta do próprio eu e o diagnosticaram com caráter paranoide e antissocialidade. As autoridades policiais nunca tomaram atitudes para interromper o círculo de morte que acompanhavam Pedrinho. O máximo que fizeram foram transferir para outro presídio após ter matado mais de 10 pessoas. Tipo, matou 10. Transferir, né? Talvez... mas é aquilo que a gente falou, né? A prisão é um depósito de gente, né? Considerado pelas autoridades. Não tem uma questão de, tipo, de reinserção ou de tratamento psicológico, entender. Exatamente. Tipo, você foi largado ali e foda-se. E assim, eu acredito mesmo que pra polícia, eles tratavam ele como se ele estivesse fazendo um serviço de limpeza, sabe? Limpeza social. Ó, tá aí matando os caras que a gente não vai precisar matar depois. Porque se a gente pega pelo julgamento, o Pedrinho matou um estuprador. O que o policial vai fazer? Né? O policial vai falar, olha, parabéns, e se fosse eu também teria matado, tipo. Né? Exato. É tipo isso. E é por isso que o Pedrinho também, ele, pra mim, né, essas desculpas que ele usa, vem muito disso, né? De, tipo, ele ter um aval, né? Isso, exatamente. Bom, ele chegou a assumir que muitos que ele teria matado para ajudar, seria para ajudar outros presos, né? E aí, como muitos presos não tinham habilidade em assassinatos, né, ele mataria por eles. E ao longo dos anos, claro que o Pedrinho foi colecionando pausa, inimigos. Amiga, um momento. Tipo, eles são muito tímidos, entendeu? Pra matar. Então, matei pra eles. Entendeu? Coisa, tipo, mano, que absurdo, mano. Isso daí eu sou... o cara chegando pra ele, meu colega de cela ronca demais. Faz uma pra mim aí. Era uma coisa assim do tipo, por exemplo, acontecia tá me devendo, sabe? Tá me devendo. Ou, por exemplo, fulano lá fora, ele era marido da minha irmã e espancou minha irmã. Aí o Pedrinho ia lá e matava, sabe? Sim, realmente. Bom, então, óbvio que ao longo dos anos, né, o Pedrinho foi colecionando inimigos. Em uma tentativa de agressão a Pedro, 5 detentos se uniram contra ele. Ele feriu gravemente 3 deles e matou os outros 2. O cara realmente tinha o capeta no corpo, né? Os caras foram em 5 e ele bateu em 3 e matou 2. Tipo, caralho, mano. E isso resultou em uma cicatriz no rosto dele. Em 2013, ele poderia ser libertado, já que a nossa lei proíbe, né, o cumprimento de mais de 30 anos de pena. Mas, como ele cometeu muitos crimes dentro da cadeia, ao invés disso, ele teve a pena aumentada para 400 anos. 400? Caramba. Tipo, no geral, sabe? Sim, total, né? Ele foi condenado pelo assassinato de 71 pessoas aos 49 anos, sendo que 47 desses crimes foram durante seu tempo dentro do regime prisional. Então por que vocês prenderam a porra do cara, mano? Sério, que ódio. Mano, dá muita raiva. A raiva do caso dele é essa, que a maioria dos crimes foi sob tutela do Estado. Exato! É responsabilidade do Estado pra que ele não mate mais ninguém. O que eles fazem? Deixa ele lá na prisão, foda-se, sem supervisão nenhuma, sem nada, né? Tipo, nenhum tratamento, um acompanhamento psiquiátrico, sei lá, pro cara. Deixa ele matando o que ele quiser lá dentro, foda-se. É absurdo, cara, é muito absurdo esse caso. Esse caso é bem revoltante, principalmente por conta disso mesmo, porque chega um momento também em que, tipo, sei lá, qual família que vai se preocupar, e se a família se preocupa, você tá querendo fazer o quê com ele? Prender ele mais tempo, sabe? Exatamente! Tipo, o cara já tá preso lá e ninguém sabe quando que ele vai sair, e ele continua cometendo crime dentro da prisão. Gente, é muito absurdo. Bom, nessa época ele se gabava por ter matado mais de 100 pessoas. Sim. E assim,
A gente já disse que a gente aqui, todo mundo é contra a pena de morte. Não é essa a questão, a gente não... Ai, gente, por favor, hein? Né, pelo amor de Deus. A questão é justamente a situação das prisões, né? O quanto é negligenciado a ponto de um cara matar 47 pessoas presas lá e não acontecer nada, sabe? Tipo... E que ele acha que são... E lembrando que são pessoas que ele acha que ele mesmo julgou. Que ele mesmo julgou. Né? Não, as pessoas às vezes nem foram julgadas ainda e ele... Não, eu sou o juiz e o executor, né? E vai lá e mata. Como a gente sabe, né? Acabou de falar que não existe também prisão perpétua. Então, né? É o máximo 40 e... Não lembro quantos anos. Mas, enfim. A permanência da prisão, né? Conforme foi prorrogada até 2007. Quando ele foi solto no dia 24 de abril, depois de 34 anos de prisão aos 53 anos. Ou seja, ele passou a maior parte da vida preso. Matando gente. É porque ele começou... Ele era muito novo, né, cara? Sim, ele foi preso com 20 anos. 20 anos e já tinha matado um monte de gente. Então 53 é muito novo. É muito novo. Após a libertação, ele disse em entrevistas que se sentia arrependido por alguns assassinatos. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentia mal nos dias que não matava, né? Tipo, um dia mal preenchido, né? De qualquer maneira, ele alegou que iria deixar os dias de matador pra trás. O que causou desconfiança, né, da galera. Pô, você passou... né? Vai confiar no cara, né? Ele, então, foi morar no sul do país, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Sério, não sabia disso? Porra, eu não sabia, mano. 2008 foi o ano que eu fui morar lá. Caramba, velho, olha só, quem diria. Ele foi morar em Balneário Camboriú, Santa Catarina, pra trabalhar como caseiro numa fazenda. Nem era em Balneário, era uma, tipo, uma chacrazinha perto, né? Lá, os vizinhos gostavam muito do Pedrinho, achavam ele muito simpático, relatando que ele era uma pessoa agradável. E seu chefe achava ele divertido e extrovertido. Era isso, sabe? Tipo, e todo mundo já sabia que ele era o Pedrinho Matador. Sabe? Ele não foi lá, tipo, ninguém conhece. Anônimo, né? Anônimo, não. Todo mundo sabia. Só que ele foi com esse discurso de, tipo, mano, quero outra vida, entendeu? Sim. E é isso. Ele foi convertido, sabe? Enfim. Aquela coisa, né? No dia 15 de setembro de 2011... Caralho, eu tava me formando aí, ó. Setembro de 2011. Passou uma oportunidade de conhecer Pedrinho Matador, né, amiga? Passei. Aí, então, dia 15 de setembro de 2011, ele foi preso por policiais da DIC, que é a Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú, aos 56 anos, em cumprimento de um mandado de prisão. Então, segundo o jornal RBS Notícias, ele teria que cumprir pena de 8 anos pelos crimes de motim e cárcere privado cometidos quando estava detido em São Paulo. A vizinhança se comoveu contra a prisão do Pedrinho, né? Sim, a galera chorou. A galera da vizinhança chorou. A galera meio que se sentia segura com ele ali perto também, sabe? E, tipo, ele... Até hoje, tipo, se você vê pessoas que eram amigas, vizinhas, familiares dele, todo mundo gosta muito dele. Sabe? Porque é aquela coisa de sociopata, né? Exato. Ele tem duas facetas. Ele tem a faceta social dele, que realmente deve ser uma pessoa ótima, uma pessoa legal. Para as pessoas que ele considera que não são criminosas. Enfim. Exatamente. As pessoas próximas. E ele tem a outra faceta dele, que é o do serial killer, que mata por prazer. Então, é isso, sabe? Tem um monte de serial... acho que a maioria, né? Você ser um serial killer, você tem que ter essa característica, né? De você compartimentalizar a tua pessoa, né? Você ter dois eu, assim. Um pra sociedade e o outro próprio, né? Que é o assassino. Bom, então a galera ficou comovida, né? E a promessa também, o patrão prometeu que depois que ele fosse solto, ele teria o emprego de volta, garantido. E a namorada de Pedro, que ele arrumou lá em Balneário Camboriú, prometeu aguardar a sua liberdade. Pedrinho foi solto novamente em 2018 e nessa época ele tinha se convertido ao cristianismo. E dizia ter se arrependido dos crimes, né? Agora de todos. Agora de todos, né? Sim. Ele ficou preso por um total de 42 anos e é conhecido como um dos 5 maiores serial killers do Brasil. O cineasta Fernando Groenstein Andrade, irmão do Luciano Huck, anunciou em seu Instagram que há alguns meses está trabalhando na criação de uma série de ficção e um documentário sobre o serial killer. Olha, que bacana! Sim. Inclusive, o que eu falei do Dexter é que boatos, ninguém sabe até onde, né? Mas, tipo, nas pesquisas do criador do Dexter, também teria sido um pesquisado Pedrinho Matador, sabe? Eu não duvido, porque... Eu não duvido.
Porque provavelmente ele deve ter pesquisado vários serial killers, né? Tanto que o pessoal chama ele de o Dexter brasileiro, sabe? O Dexter brasileiro, exatamente. Mas quem não conhece a história do Dexter, inclusive, gente, última temporada eu gostei até. Eu li assim, eu não terminei, porque eu li o primeiro livro, né? Que é baseado no livro. É bem legal o livro. E a primeira temporada... Quem quiser ver é um serial killer que... Mata serial killers. Mata serial killers. O pai dele meio que percebe que ele é sociopata e treina ele pra não ser pego e pra matar os serial killers, né? Pra matar somente serial killers. Então, mas é legal, é bem besterol assim, gente, mas é bacana, é uma série bem legal de acompanhar. Quem gosta de investigação também é bem legal. Essa parte da investigação é muito legal, porque ele é técnico em... como é que é o negócio de sangue? Isso, os padrões, né, de sangue e tal. Então, tipo, quando espirra sangue na parede, ele sabe de onde veio bem essa linha que teve nos anos 2000 de investigadores diferentões, sabe? Isso, de investigador serial killer, investigadora zumbi, essas coisas todas, é isso. É verdade, é tipo isso. Mas vale a pena assistir. Mas legal que estão fazendo agora, né, tá rolando bastante incentivo pra contar essas histórias do Brasil, né? Que a gente vê tanta produção gringa aí, a gente sabe que aqui no Brasil tem tanta gente competente pra produzir coisa, né? A gente tá vendo aí um boom aí de produções brasileiras, de casos brasileiros, e é muito legal pra trazer... assim, relatos, né, das pessoas envolvidas na investigação. Eu acho muito interessante isso. Quando inclusive, tem um filme que eu tô louca pra ver, que eu não vi ainda. Sabe quando você vai esquecendo? Que é o filme Macabro, que tem a história dos irmãos Ibrahim e Pedro Henrique, né? Sim, a gente fez sobre esse caso também, inclusive. Seus irmãos necrófilos, né? Já tem alguns filmes. Enfim. Fora da prisão, ele se converteu, se tornou religioso, conforme mostra o canal do YouTube dele, né? Que era chamado de Pedrinho Ex-Matador com Jesus. Cara, o cara ter um canal do YouTube é muito surreal, mano. E eu gostava do canal dele, eu já vi alguns vídeos antes. Eu vi os vídeos também. Na época que eu fiz o Mini, eu assisti os vídeos. Porque nos vídeos é bem isso, ele falando do dia a dia, ele contando as histórias e tudo mais. Era o diário dele. Só que, tipo, dá pra ver que, tipo, ele se arrependeu, só que ele não vai, tipo, sei lá, não contar, sabe, o que aconteceu. Enfim, ele compartilhava vídeos do ex-detento com uma conta de mais de 27 mil inscritos. Em postagem no ano passado, o canal anunciava a morte do Pedrinho Matador, né, porque, na verdade, ele é o ex-matador. E o vídeo mostrava imagens capturadas durante o batismo de Pedro. Chegou ele nasceu de novo, entendeu? Essa parte dele morreu. Chegou a participar de entrevistas e podcasts nos últimos anos, né? E aí é isso, tipo, eu até cheguei a ver uns trechos de um podcast que ele participou, acho, ano passado ou retrasado, sabe? E ele fala, tipo assim, ele sempre tenta justificar os assassinatos que ele cometeu, né? Tanto que não há provas que ele tenha matado depois dessa primeira prisão, né? Depois que ele foi lá pra Balneário e tal. Mostra que ele teve, sim, um arrependimento, porque ele não matou mais. Mas, tipo, ele tenta justificar tudo, sabe? Não assumia, né? Que... Sabe? Você ele fala que se arrepende, que não faria, mas... matava por causa disso, matava por causa daquilo. Todo crime dele, ele justifica por alguma coisa, né? Aí a gente vê que realmente não é aquele arrependimento, né, que o cara realmente passou por um tratamento psicológico, sabe? Pra entender e tal. Foi realmente só superficial, assim, né? Tipo, ok que aconteceu, né? Que ótimo que, né? Mas, né, aquela coisa não foi 100%. Em outro vídeo postado no seu canal, então, o Pedrinho Matador disse que estava em Mogi das Cruzes para resolver problemas pessoais, mas não detalhou o que seria. Ele morava em Itanhaém, na Baixada Santista, e ele disse que eu tive que fazer urgentemente essa viagem para Mogi por uma questão de responsabilidade que eu tive que resolver mesmo. Tem coisa que a gente não pode nem falar, porque é coisa da gente, né? Devia ser alguma coisa familiar, né? Enfim. Ele também fez registros da sua rotina por lá, incluindo encontros com parentes, amigos, uma visita a um sítio e até uma ida ao cabeleireiro. É realmente um diário, né? O canal dele. O YouTube dele era bem isso. E é isso, ele ganhou por ali, porque a galera ficava curiosa, mesmo dia a dia dele. E um desses vídeos ele também filmou um primo que seria dependente químico e ele falou assim, olha o que o crack faz, eu já estou cansado de dar conselho. Ele dorme na chuva, come lixo, mas o dinheiro da droga ele tem.
Em seguida, ele falou sobre a fragilidade da vida. Não somos nada hoje. Hoje você tá aqui me vendo, amanhã eu posso estar morto, eu posso estar que nem ele, né? Falando do primo dele. Uhum. Né? No dia 1º de março, em um vídeo compartilhado... Março desse ano, desse mês, né? Na verdade. Agora, gente. Agora. Em um vídeo compartilhado em seu perfil do TikTok, o Pedrinho afirmou estar em Mogi e pediu, né... que seus seguidores acompanhassem uma live marcada para a noite no mesmo dia que seria feita pela empresária Lisa Toledo. É por pouco tempo, vocês vão ficar sabendo a minha caminhada do porquê eu vim para Mogi. O motivo da viagem, no entanto, não foi esclarecido. O último registro feito por Pedrinho no TikTok dele, o TikTok dele era basicamente também ele mostrando o dia a dia dele, né? Meio com o YouTube. Um dia antes de ser morto, foi jogando sinuca em um bar. Ele aparenta calma e faz brincadeira com os adversários de bilhar. Então, o Pedrinho Matador foi assassinado na manhã de 5 de março. 2 semanas atrás, né? Semana passada, na real. Semana passada, na real. Foi domingo passado. Em Mogi das Cruzes, né? Por volta das 9h50. Ele estava acompanhado de sua sobrinha de consideração, né? Uma jovem de 23 anos. E pela filha dela, que estava no colo do Pedrinho. Uma testemunha disse que ele estava sentado em uma cadeira na calçada quando um carro Volkswagen Gol G5 preto parou no meio da rua e dele desceram 2 indivíduos, enquanto um terceiro continuou no banco do motorista. Ambos usavam máscara, um deles com uma máscara do Coringa, e eles estavam armados. A jovem afirmou ter ouvido os criminosos atirando contra Pedrinho logo após ela sair do local, obedecendo a uma ordem do assassino de seu tio. Eles efetuaram vários disparos contra o Pedrinho Matador e depois que ele já estava caído no chão, um dos homens cortou seu pescoço utilizando uma faca de cozinha. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né, o SAMU, constataram a morte do Pedrinho ainda no local. Após o carro preto passar atirando contra o Pedrinho, a PM foi acionada para a ocorrência e a perícia concluiu os trabalhos e o corpo foi retirado do local. Sim. Pouco depois, a corporação foi informada de que o carro preto havia sido abandonado. Os PMs, então, começaram a busca pelo carro, que posteriormente foi encontrado. Então, começaram a busca desse veículo, né? Lá dentro, eles acharam uma munição aparentemente intacta, que foi encontrada no assoalho do banco do carona. Ainda não sabem quem são os assassinos, né? E está sob investigação policial. Uhum. Agora... Ele, que é vítima de um crime que o deixou nacionalmente conhecido. Pedrinho é considerado o serial killer com o maior número de vítimas oficiais no Brasil. A gente tava conversando, né, quando aconteceu isso, e acho que meio que o consenso, né, que é vingança, né? Assim como todas as mortes que ele diz que ter feito foi por vingança, eu acho que alguém realmente se vingou de uma das vítimas dele e matou ele. Da maneira que foi feita, né? Tipo, era ele, deixaram a sobrinha embora. Sim. Teve a questão... disseram assim, que se eu não me engano, uma tia dele tava ali, né? Falou assim que na hora que ele foi cortar, acharam que ele tava tentando degolar mesmo. Tipo, cortar sabe? Só que, tipo, foi isso, assim. Foi pra garantir que ele tava morto, né? Exato. Então a gente tá aí, vamos acompanhar, né, as investigações e tal, e a gente vai atualizando vocês também. Quando eu estiver lá em Portugal, eu vou, daqui algumas semanas, né, começar as lives que eu tinha prometido pra vocês. Então, assim que tiver qualquer notícia e tal, a gente vai comentar em live. E se você também tiver qualquer notícia, manda pra gente. Pode mandar no e-mail, tá, gente? milcrimes@gmail.com. E é isso, gente. Vamos ficar de olho aí, porque essa história ainda não acabou, né? Quem matou o cara que mais matou gente no Brasil? Isso aí é um grande mistério ainda. Então, vamos ficar de olho, né? Porque aí acho que vai ainda uma notícia aí que muita gente tá esperando, né? Tipo, descobrir quem que matou o Pedrinho Matador, né, cara? Curiosa sobre questão de fazerem documentário e tudo mais, porque acaba que também, quando a gente fala sobre serial killers, eu acredito que o Pedrinho Matador, ele... Até quando a gente vai procurar material sobre o Pedrinho Matador, é muito difícil. É pouca coisa, né? É muito escasso o material que tem sobre ele. Algumas entrevistas. E é isso, assim, mais entrevista com ele, assim, sabe? Entrevista mais policial, ou é uma Ilana Casoy fazendo alguma coisa, enfim, né? Eu acho até pelo perfil das vítimas dele, né? Que eram exatamente presos. Isso que eu ia falar. Exatamente, pessoas presas, né? Eram presidiários a maior parte das vítimas. Então parece que não tem um interesse, né? De contar essa história, né? Porque quando a gente conta essa história, a gente tá falando das pessoas que foram vitimadas, enfim. Exatamente. Não são as vítimas perfeitas, né? Como muita gente
tem muito caso que fica conhecido porque, matou estudante universitário, né? O cara, tipo, mata 5 prostitutas, ninguém dá bola. Aí mata um estudante universitário, ai, nossa, né? Caçada nacional. Nossa, 30 perfil psicológico, sabe? Exato. Então, acho que o Pedrinho realmente foi isso, sabe? As vítimas dele estão na margem, já estão na margem da sociedade, né? Que estão presos, né? A maioria das vítimas dele. Então, realmente ninguém se importava, sabe? De contar essas histórias, né? Então, a gente vai ficar aí, né, na esperança de ver esse documentário se vão abordar e como vão abordar isso, né? E é isso então, gente. Vamos para os comentários. Vamos lá, galera. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Gente, antes de começar os comentários do Insta, eu descobri uma coisa que eu acho que as pessoas estão descobrindo agora também. O Spotify agora permite que você comente dentro do aplicativo do Spotify no nosso episódio. Nem eu sabia. Sim, olha só que interessante, gente. Agora Como temos que eu faço? interação direta. Amiga, entra lá no Spotify for Podcasters. Pra quem tá ouvindo a gente, no episódio você vai ter embaixo assim, vai aparecer o episódio, você abre, né? E daí aparece assim, o que você achou deste episódio? Né? Que é a pergunta padrão. A gente pode colocar outras perguntas lá e fazer enquetes e tal, e aí vocês respondem. Que interessante. Olha só que interessante. Mandem aí sugestão de perguntas pra gente fazer pra vocês, que eu também não sei. Olha só que legal. E aí isso, acho que começou no dia... Ontem? Foi ontem que começou, que saiu nos 3 últimos episódios, então tá aparecendo umas respostas da galera, tipo, meu Deus, o que é isso? E eu achei muito legal, então comenta lá no nosso episódio também, comenta direto. Vai ser ótimo, porque tem um monte de gente que provavelmente não tem Instagram, ou não mete tanto. Exatamente, então muito bacana, muito, muito, muito bom mesmo. Então, bora lá, quer começar? Bora lá. Primeiro comentário que eu queria comentar a Hannah comentou, assim, falando que todo mundo sofreu trauma na faculdade. E sofreu mesmo. Uhum. A questão é que, no caso dele, né, não foi só um trauma, foi uma questão de uma pesquisa mal feita, né, amiga? Uma tortura psicológica, na verdade, né? Não foi um simples trauma de bullying e de perseguição de professor. Foi tipo, era um negócio, assim, sistemático. Era uma tortura psicológica mascarada como um experimento, né, social. Sim. Então, tipo, ele passou 3 anos naquilo, sabe? É muito pesado, cara, é muito pesado. Porque o trauma rola mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. Realmente, academia pode ser um lugar horrível. Sim. E outro comentário falou assim, que tem um ponto que é o machismo. Pois homem não pode buscar ajuda e tem que lidar com o problema sozinho, esse papo torto aí. Uhum. E pensar que na época também, ele tinha tudo pra ser um cara foda, mas mesmo assim tinha umas ideias duvidosas. Não sei se mesmo se ele tivesse passado por esses traumas, ele não teria feito o que fez. É uma dúvida mesmo que rola, né? Tipo, é que a gente fala que tudo pode engatilhar, sabe? Tudo pode engatilhar. Pode ser que talvez, se ele não tivesse passado pela faculdade, não teria nenhum problema. Mas acho muito difícil, porque muito dos crimes que ele fala são justificativas que quase beiram uma questão acadêmica, né? Sim. Então... as vítimas dele, né, meio voltado pra faculdade, então... exatamente. Também não sei, não dá pra saber se realmente o que ia acontecer, né, porque acho que ele é aquele caso, tipo, se não tivesse passado por esse ambiente, podia ser tudo diferente, né, então... Uhum. Mas essa questão do procurar ajuda, realmente, né, o homem... Por isso que os casos de suicídio são maiores entre homens, né? Porque realmente homens não procuram ajuda nem médica, né? Médica de doença, nem nada, nem ajuda psiquiátrica ou psicológica, né?
Então acaba que tem muitos problemas aí que seriam resolvidos se, né, para homens, né, se o machismo fosse erradicado. Então não é só a gente, só as mulheres que precisam lutar contra o machismo, né, gente? Uhum. Eu vou ler o da Nívia. A Nívia Oliveira. Meu Deus, meu país, Minas Gerais, tem tanta bizarrice que tinha esquecido dessa história da linguiça de Viçosa. Eu adorei a história da linguiça, gente. Aqui temos de tudo, desde os jacarés da Lagoa da Pampulha arrastando um corpo, até bombeiros soltando um gato doméstico na mata por confundir com uma onça. Não dá pra ficar sempre atualizada com os detalhes. Gente, tranquilamente. Cara, eu acho que é o Brasil no geral, né? O Brasil é essa grande circo onde várias coisas acontecem. E a gente fica o tempo inteiro sendo surpreendido, né? Com coisas acontecendo. Mas muito bom, gente, essas histórias aí, sério. Manda pra gente, porque a gente adora essas notícias engraçadas, bizarras, assim. Pode mandar. A Lívia Rosa, que eu sem querer chamei de Lívia Costa, falou que gostou que a Jéssica deu um sobrenome Costa. Num jogo faço igual também sem querer. É porque também o meu nome é Costa, então talvez... ela que já transformou em parente aí, já. Parente, todo mundo é um grande parente. Todo ouvinte é um grande parente. Todo ouvinte é um grande parente, é isso aí. Eu vou ler os comentários aqui do Spotify, então, gente. Olha aí, ó. A maconha munista. Não, agora acho que talvez essa seja a melhor parte, porque agora é os apelidos do Spotify, né? É isso. Ela comentou assim, nossa, eu nem sabia que tinha isso. KKK, muito boa, adorei esse episódio. Muito bom, gente, sério, eu também não sabia. Será... Dá pra publicar? Tem que publicar? Eu tenho que colocar as respostas públicas. Olha aí, gente. Muito bom. Então, muito obrigado pra todo mundo que comentou lá. A Daisy comentou que amou, acho extremamente válido episódio em partes, porque conta bem a história. Então, realmente. E a Manuela Gomes comentou também, amei, vi a série que saiu da Netflix e estava esperando muito alguém falar desse caso. Então é isso. Muito, muito, muito obrigada, gente. E pra terminar, eu quero ler um e-mail que a gente recebeu. Eu adoro quando a gente recebe. Eu amo e-mail! E-mails de elogios, gente. A gente adora. Autoestima, gata. Estamos aqui a uma altura. Exatamente. Sério, gente, eu recebo e-mail, às vezes eu mostro pro pessoal do meu trabalho, falo, olha só esse e-mail. Olha que bonitinho, nossos ouvintes, a gente mostra mesmo. Mostro pra namor, fico, olha, amor, que coisa fofa. Bom, o e-mail diz o seguinte: olá, Bruna, minha xará, também sou gateiro. Fabi, adoro quando a Fabi fica indignada e repete não, incrédula, ouvindo alguma coisa absurda. E Jéssica, também sou do terror, sua voz enquanto narra é perfeita. Meu nome é Bruno Laporta, 41 anos, sou de Guarulhos, São Paulo. Estou escrevendo para elogiar o podcast de vocês. Sempre me interessei pelo assunto e estou até agora pesquisando sobre o incêndio no edifício Joelma, porque disseram que não era no mesmo terreno do caso do crime do Poço. Sempre acreditei que os dois casos estavam vinculados dessa forma. Voltando ao assunto principal, sou ouvinte há pouco tempo e foi no episódio sobre o incêndio no circo americano que me interessei pelo podcast. Gosto muito do retrato humano na época do acontecimento. Então, gostaria de sugerir 2 temas para os próximos episódios, ambos acontecimentos de 1938. O crime do restaurante chinês e a tragédia do Cine Oberdan. Este segundo não é um crime, mas acredito que a audiência e vocês vão explorar bem o tema. Para encerrar, vocês são ótimas, simples assim, comentários certeiros sobre causas atemporais envolvendo os crimes em nossa sociedade. Sucesso para vocês. Muito, muito obrigada! Aê! Nossa, nós adoramos mesmo. Já vou colocar na nossa pastinha de sugestões de episódios que a gente tem no e-mail. Então, se você tiver qualquer sugestão, a gente pode mandar no e-mail pra gente, no crimes@gmail.com. Que a gente coloca lá, e aí quando a gente tá sem ideia de caso pra fazer e tal, a gente sempre dá uma olhada lá e lembrando que casos brasileiros, gente, se vocês souberem de tipo, aconteceu na minha cidade, e talvez vocês achem alguma fonte, vocês mandem pra gente, porque o que acontece, lembrando que, porque nem a gente tá falando agora do caso do Pedrinho Matador, né? Às vezes é difícil, imagina se foi difícil achar coisas sobre ele, imagina sobre casos que são mais específicos, regionais, a gente não consegue, né? Regionais. Então, mas fulano fez um TCC, mas ciclano fez uma reportagem, manda pra gente, que dependendo, quem sabe a gente consegue falar melhor, sabe? Exatamente.
E tem mais um e-mail também, que é da Maria Vitória. Ela fala assim: oi meninas, aqui quem fala é a Mavi. Eu nunca mandei um e-mail antes, mas vocês já me notaram algumas vezes, o que foi a razão dos meus surtos. Só quero agradecer a todos vocês, Bruna, Jéssica e Fabi, por este podcast maravilhoso. Vocês fizeram eu amar ainda mais o mundo do True Crime. Eu recomendo o podcast de vocês para qualquer pessoa que fala comigo. Meus amigos estão cansados de tanto que eu falo do Mil Crimes. Adoro, gente. Atualmente estou estudando muito, pois pretendo fazer faculdade de biomedicina e no futuro virar perita criminal. Quem sabe um dia vocês contem um caso e citem meu nome como a perita que cobriu o caso. Olha só! Meu sonho. Infelizmente não consigo ajudar vocês todo mês, mas meu apoio sempre vai ser divulgar vocês e o trabalho maravilhoso de vocês. Espero que um dia vocês leiam isso, pois lembro. Beijos pra toda essa equipe maravilhosa da ouvinte mais fiel. Ai, obrigada, Mavi. Olha, gente, sério, vocês divulgarem o nosso trabalho, assim, a melhor coisa que vocês podem fazer e nos ajuda demais, demais mesmo. Porque a gente já comentou algumas vezes aqui, porque a gente só conseguiu a parceria com o Spotify por conta de vocês. Por conta da galera que divulga. Porque foi no boca a boca. A gente nunca fez nenhuma publicidade paga. Nunca, nunca, nunca. A gente, inclusive, vai começar a fazer agora, que temos um pouquinho de verba pra isso. Mas foi sempre no boca a boca. Então, assim, você acha que não é nada, mas divulgar pra outras pessoas ajuda demais, demais. Nosso trabalho, a gente é muito grato por isso. Então, muito, muito obrigada, gente. Quer comentar alguma coisa, Jéssica? Não, gente, é isso mesmo. Então é isso, gente. Beijos. Vou nessa que eu ainda tenho coisa pra arrumar aqui da mudança. Estou ficando louca. É amanhã! Gente, eu não vou conseguir dormir. Eu tô... Bom, enfim. Esse episódio vai sair, né? Independente do meu estado, como eu vou estar amanhã. Então... é isso, gente. Acompanhem lá o meu Instagram, se vocês quiserem. Eu vou postar muitos stories da minha viagem. Vai ser blogueira de Portugal. Vou virar blogueirinha de Portugal. Amiga, se você começar a fazer videozinho do quanto custa isso em Portugal, eu vou te matar. Não, amiga, eu vou fazer videozinho indo no mercado e mostrando o nome engraçado. Ah, sim, nome engraçado, tudo bem. Porque, gente, acho nada a ver. Tipo, nossa, a Nutella é mais barata. Querida, eu não tô querendo saber da Nutella, eu quero saber da batata. Sim, né? Pelo amor de Deus. Mas vai ser nome engraçado, coisa bonita, né? Prédio, coisa... jardim, tem muito jardim lá onde eu vou morar, gente. Coisas de quinta série, frase engraçada, essas coisas aí. Vocês podem aguardar, pode acompanhar lá no meu Insta, que eu vou postar. E também eu vou procurar uns lugares bacanas lá pra visitar e postar no nosso Insta do 1001 também, né? Tipo, coisa assombrada, coisa antiga. Vou dar uma procurada lá assim que eu tiver mais tranquila, né? Morando por lá. E se você tiver, então, sugestão de lugares pra eu visitar, manda pra gente lá no e-mail também, ou no Insta, que aí eu vou... Mandando, gente, porque eu vou visitar ela em algum momento. Como? Fala, Jéssica, como? Você tem dinheiro pra isso? Não. Mas... A gente dá um jeitinho. Mas eu vou lá, vou ficar na casa dela e vou ficar comendo miojo durante uma semana. Vai ser isso. O importante é a experiência, né? É a experiência internacional. Então é isso, gente. Beijos. Beijos até semana que vem. Tomara que eu esteja com a internet já, graças. E é isso. Tchau. Até mais. Até mais, gente.